peço, Senhor, que o Senhor venha nos encher, Senhor, essa noite com algo novo. Senhor, tem tanta coisa que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Tanta coisa, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Que saiamos daqui, Senhor, essa noite cheios do Teu Espírito, Senhor. Que possamos sair daqui dessa noite, ó Deus, transbordantes, ó Pai. Trazendo algo novo. Eu te peço, Espírito Santo. Toca, Senhor, no nosso coração. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Que nós saiamos daqui, Senhor, vazios, ó Pai. Mais. Traz, Senhor, algo novo, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mais, Espírito Santo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai, trazendo algo novo nos nossos corações. A Tua presença aqui, Senhor, é bem-vinda, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço bem forte no seu irmão que está do seu. Sabe aquele de quebrar as costelas? Amém, glória a Deus. Amém. Vai ter laranjada? Não, quase isso. Irmãos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Vamos começar. A gente vai usar muito a Bíblia hoje. Eu gosto de usar muito a Bíblia. Muito mesmo. Não sei se já perceberam isso. Mas eu queria que os irmãos abrissem lá em Tiago, livro de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo, do primeiro versículo. Vamos começar pelo primeiro versículo. Quem aqui, antes da gente iniciar, quem aqui tem na sua rua, quando você era criança, quem aqui já tinha só aquela vizinha fofoqueira? Não tem sempre aquela vizinha fofoqueira da rua, que sabe a vida de todo mundo na rua? Não tem? Ou na escola mesmo, né? Às vezes a gente sempre tem um colega que é meio fofoqueiro, na igreja, né? Sempre tem a... Então, hoje por quê? Porque hoje a nossa mensagem aqui que Deus tocou no coração para estar trazendo é sobre a língua. Morde sua língua aí para ver. Está afiada. Deixa eu ver, está afiada. Põe a língua para fora, deixa eu ver. E vamos então fazer a leitura bíblica lá em Tiago, capítulo 3. E diz assim: Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca do cavalo colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem num navio grande, como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como
uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama, a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão, os peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Uau! Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Uau! Puxa vida, Dani, achei que você ia vir com uma palavra legalzinha hoje. Mais branda. Não, mas vamos logo para a língua, né? Vamos trazer logo a língua. Quando eu estava orando ao Senhor e pedindo revelação do Espírito Santo para trazer essa mensagem, porque eu também aprendo, o Senhor começou a ministrar no meu coração que o que mais nós cristãos às vezes caímos é no poder da nossa língua. Principalmente nós mulheres, né? Que fala bastante. Eu e a Flavinha nem fale, né, Flavinha? 5 horas no telefone. Não é verdade? Mas Jesus ama as mulheres, não é? Fala a verdade. Também acho. Então, a língua, ela tem um poder, como a gente acabou aqui lendo no livro de Tiago, muito potente. Muito potente. Ou ela pode trazer bênção, ou ela traz maldição. Ou ela traz vida, ou ela traz morte. Ou ela traz edificação, ou traz destruir. E como às vezes, nós que já conhecemos a palavra de Deus, já conhecemos Jesus, sai da nossa boca tanto uma coisa quanto outra. Então alguma coisa está errada. Então a gente precisa rever o que a gente acredita. Porque quando você profere qualquer palavra declarada, oralmente falando, você está declarando algo. Principalmente no mundo espiritual. Então, quando você abençoa alguém, fala, Deus te abençoe, você lançou uma palavra de bênção. Quando você fala que o diabo que te carregue... Não é, irmão Socorro? Quantas vezes a gente fala isso, não é? Vai para o inferno, o diabo que te carregue, você é um capetinha, né? Você é o que mais? Olha esse moleque é um capeta. A gente está amaldiçoando. E aí muitas vezes a gente pensa, caramba, mas por que meu filho, ou minha filha, ou meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu amigo, sei lá, não muda? Porque nós mesmos não acreditamos. Porque como hoje você pode dizer Deus te abençoe e amanhã fala, nossa, você é um capeta, um desgraçado, não é assim? Então nós temos que pedir ao Senhor a revelação do Espírito Santo para que nós sejamos uma fonte que jorre uma água única. Uma única água. Porque, vamos lá para Provérbios agora, 18, 21. Vão anotando aí, gente, que é muita Bíblia.
Provérbios 18, 21 diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Tem outra tradução aí? A morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem utiliza, come do seu fruto. Essa tradução, ela fala a morte e a vida. Literalmente. Você fala assim, nossa, mas como assim eu vou falar uma coisa, a pessoa cai dura e morre? Não. Mas é uma coisa que vai todos os dias. Sabe aquela coisa que pinga todos os dias? Você vai pingando, 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 aí chega uma hora que transborda. Então, a palavra falada e declarada para nós tem muito poder. Muito. Vocês não é positivismo, não é o... Eu estava pesquisando, estudando, não tem aquela lei do pensamento positivo. Não, isso aí isso, como que é? Lei da atração, o negócio de positivismo, pensamento de positivismo, de coaching, né, que tem hoje. Fala 10 mil vezes a palavra... que você vai ganhar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí não tem nada a ver com a palavra. O que a gente está falando aqui é da declaração da palavra de Deus. Então eu vou contar um exemplo para vocês. Que a minha irmã tinha um amigo na escola, desde a 4ª série. Ele era um menino normal, como qualquer outro. Só que, como ele era mais tímido, as crianças falavam que ele era boiola. Sabe? Seu boiola, não sei o quê, bababá, né? E tratava ele como tipo um bullying, né? Que a gente fala hoje. E ele cresceu com aquilo na cabeça. Conclusão, cresceu com aquilo na cabeça. Hoje ele é o quê? Ele falou que nem ele sabia o que ele era. O psicólogo. Aí a pessoa vai falar, não, você tem que assumir, né, tal. O psicólogo geralmente fala isso, né, hoje em dia. Mas para você ver como as palavras têm poder, principalmente para nós que tem filhos, né, os pais, o pessoal que tem filho, às vezes eu vejo amaldiçoar muito os filhos. Esse moleque não presta para nada, essa menina é preguiçosa. Claro, a mãe tem que repreender, sim. Né? Tem que ter a correção, sim. Tem que ter disciplina, sim. Aliás, o que está faltando hoje é disciplina. Mas nós temos que ter sabedoria e entendimento da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós proferimos, tudo aquilo que nós falamos. Porque quando você fala algo, quando você fala, você está acreditando no que você está falando. Deu para entender a diferença? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, daquilo que nós falamos. Às vezes até de uma intencionalidade profunda. Porque vamos abrir lá em Mateus 12. Mateus 12, 34. Que fala o seguinte: ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então, a gente profere e fala coisas que o nosso coração está cheio. E aí eu pergunto para vocês, e para mim também, essa noite, o nosso coração está cheio do quê? De palavras de vida ou palavras de morte? Porque meio termo não dá para ficar. Eu sei que a gente se ira, né? Mas você sabe que Deus ensina a gente na ira? Outro dia, eu vou contar uma experiência que eu tive no trem. Outro dia eu encostei, tem a porta do trem aqui. Aí eu estava aqui assim, né? Lendo um livro. Gente, de repente entrou, sabe esse pessoalzinho do funk? Os moleques do funk? Sentou lá.
Pegou o celular, mó funk altão lá, dentro do trem. Eu falei, meu Deus, que menino sem noção. E eu quietinha na minha, né, para fazer nada. Mas, gente, aquilo foi me dando uma ira, porque eu não estava conseguindo ler mais. Eu não estava conseguindo mais me concentrar no negócio. E eu falei, aí eu comecei a amaldiçoar. Ai, que saco, que droga. Não consigo nem ler um livro e não sei o quê. Beleza. No dia seguinte, que eu vim trabalhar em São Paulo, eu estou lá de novo no trem. Lotado. Gente, entra um cara de novo do meu lado. Sentou no chão de novo. E tirou um negócio do... Eu falei, ai, não acredito, Deus. De novo não. Gente, ele me tira uma Bíblia do bolso e ficou de paz, começou a ler a Bíblia. Aí Deus me deu um tapão na cara, né? Eu falei, Senhor, abençoa, Pai, todo mundo que senta aqui do meu lado agora. Não é verdade? Então Deus, Ele vai ensinando a gente. Foi um tapa na minha cara. Eu, sabe, pronto, já sai com a câmera lenta, assim, que você já está pronta para falar alguma coisa. Aí o cara tira uma Bíblia. Eu acho que ele era de centro de recuperação, estava se recuperando. Enfim. Então Deus, Ele vai ensinando a gente no dia a dia. Ele vai nos moldando na nossa ira, Ele vai nos moldando na nossa falta de paciência. E por isso que Deus nos deu... Você sabe por que Deus só deu 2 ouvidos e uma boca só para nós? Ouvir mais e falar menos. Isso, exatamente. Por isso que Deus nos fez só com 2 orelhas e uma boca só. Para que a gente escute, e isso é bíblico, para que a gente seja tardio em falar e pronto para ouvir. Então a gente precisa ter isso dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque é isso que nos faz ser abençoados ou amaldiçoados. Isso é muito sério. Tudo que a gente declara hoje aqui, pode ser que não aconteça hoje ou não amanhã, mas um dia vai acontecer. Porque você está declarando, você está profetizando, você está colocando isso. E uma coisa que aproveitar esse gancho, na verdade, para entrar mais a fundo, é conversar um pouquinho sobre os temperamentos. Que a gente já está careca de saber sobre os temperamentos. Todo mundo sabe os seus temperamentos aqui? Tem o seu autoconhecimento ou não? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, assim, para quem não sabe, a gente tem, hoje, né, tem mais estudos sobre isso. Mas a gente tem 4 temperamentos definidos. E como está muito na moda esse negócio de temperamento, de psicanálise, o pessoal gosta muito de signo, né? Qual o seu signo? Até dentro da igreja, gente, o povo vê horóscopo. Meu Deus! Qual é o seu signo, irmão Socorro? Eu sei, né? Gente, não existe isso. Não existe. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão muito presas hoje em temperamentos. E o que tem acontecido? As pessoas têm definido as pessoas por temperamentos. E têm anulado a obra que Jesus quer fazer nas pessoas. Então, o temperamento, o estudo dos temperamentos, ele é ótimo para o nosso autoconhecimento, sim. Precisamos nos conhecer. E é bem legal se a gente também conhece o amiguinho do lado, o outro, nosso irmão do lado. Para a gente saber lidar com ele na igreja também. Ou, né, marido e mulher, enfim. Só que a gente hoje em dia está jogando muita coisa na conta do temperamento. E está se esquecendo das obras da carne, como diz lá em Gálatas, e das obras do Espírito. Aquele irmão lá, ele é tão estabanado. Tudo que ele começa, ele não termina, deixa as coisas pelo... ele é sanguíneo. Sanguíneo é assim mesmo. Aquele irmão é grosso. Olha, fala tudo com grosseria, ninguém quer ficar perto dele. Que ele é colérico. Aquele irmão lá é tão devagar, meu Deus, está lá no portão da igreja ainda.
Ah, é que ele é fleumático. É devagar, quase parando. Ah, aquela irmãzinha, meu Deus, ela vive, eu só choro o dia inteiro, meu Deus. Ah, é que ela é melancólica. E o poder de Deus entra onde nisso? Eu pergunto para a gente. Aonde entra? Então vamos lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16. Porque a gente começa a se colocar rótulos. Sabe como você começa? Sabe, vem na embalagem um rótulo? Ah, eu sou sanguíneo. Ah, eu sou melancólico. Ah, eu sou estourado mesmo. Eu sou sincero. Eu falo na cara o que eu tenho para falar. Né? Não tem gente que é assim? Né? Ah, é que eu sou sincero, eu não sou falso. Não é verdade? É tão legal, né? Quando a gente começa a ter o autoconhecimento, né? A gente se autoconhecer e falar, puxa, olha, eu era assim, né? Dessa forma. Então, lá em Gálatas, se a gente for abrir lá em Gálatas, e a gente for no capítulo 5, ele fala a partir do 16. Ele fala assim, quero dizer a vocês o seguinte, deixa que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam aos desejos da natureza humana ou da carne, né, em outras versões, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então assim, vamos supor, eu vou falar de mim. Eu sou melancólica. Eu acho, né? Foi o que o psicólogo me disse, mas não sei. Arante fala que eu sou, como que é, Arante? Que eu sou 70% melancólica, 30% sanguínea. E aí eu, legal, então fui estudar. O que é um melancólico, o que é um sanguíneo, o que é os meus defeitos, quais são as minhas qualidades. Né? Porque não é só defeito, gente, qualidade também a gente tem. Só que o que o Senhor começou a ministrar no meu coração? Que eu sei dos meus defeitos, entre aspas, vamos dizer assim, que são as obras da carne, mas eu preciso trazer o Espírito, o fruto do Espírito. E não me conformar que eu sou assim. Entende? Então vamos supor, eu vou falar do colérico, porque o pastor é colérico. Eu tenho mais convivência com ele diário. já coloquei o rótulo, né, Vanderlei? Então, o pastor colérico, ele é mais sem paciência, é mais estourado, às vezes é um pouco mais, né? Então, as palavras um pouco mais firmes, né? Até... Mas a gente fala, é o jeito dele. Mas espera aí. Nós temos que trabalhar para mudar esse jeito. Não que a gente mude a nossa personalidade. Não é isso, que isso não vai mudar. Mas o que a gente precisa mudar é a nossa identidade em Cristo. É o caráter de Cristo. Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se a gente for pegar aqui, continuando lá no versículo 17, né? Os dois são inimigos. Olha só que interessante. A carne e o espírito. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são o quê? Imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas como essa. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus,
E eu queria, assim, antes de passar para o Espírito de Deus, eu queria frisar aqui que você mentalizasse agora, quem tem já o seu autoconhecimento, aí comparado às obras da carne, no seu temperamento, quais são os seus defeitos? Vou pensar aqui no meu, agora você pensa no teu. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos colocar aí nas obras da carne, tá? Vamos entrar agora no 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana junto com as paixões e desejos dessa natureza. O que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle toda a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Então, quando eu estava aqui pedindo para o Senhor o que trazer essa mensagem de hoje, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, que nós próprios nos rotulamos. Que nem eu falei, eu não levo desaforo para casa. Se tiver que falar, eu vou falar. Né? Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Nós mesmos falamos, eu já falei isso. Não é verdade? Mas quando a gente começa a entender que não somos mais nós quem vivamos, mas é que Cristo vive em nós, e a gente começa a deixar o Espírito Santo de Deus controlar a nossa vida, as coisas vão mudar. Por isso que às vezes a gente tem a sensação que não sai do zero. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, eu já tive. Você busca, ora, palavra, jejum, aqui na igreja com os irmãos, comunhão, mas parece que você nunca desenvolve um lado. Qualquer coisa que faz você explodir, ou qualquer coisa que faz você ficar chateado, ou qualquer coisa que te desanime, já é um gatilho, sabe? Você já chutar o balde. Então Deus, Ele quer trabalhar isso em nós. Não quer mais que sejamos como éramos antes. E às vezes a gente não consegue porque a gente se apega, presta atenção, a gente se apega ao nosso temperamento. Entende? Então, eu vejo lá no consultório, por exemplo, amém, glória a Deus. Eu vejo lá no consultório, a mãe chega para mim e fala, o filho fez xixi, porque ele tem TDAH. O filho fez cocô, porque ele tem TDAH. O filho quebrou a cadeira, porque ele tem TDAH. O filho comeu chocolate, porque tem TDAH. O filho fez uma pirueta, porque ele tem TDAH. O filho não sei o que lá, o filho xingou a mãe de palavrão, é porque ele tem TDAH. O filho chutou o pai, porque tem TDAH. Gente, até tossi. Então, assim, a gente tem que começar a discernir as coisas. Porque o Senhor Jesus nos dá sabedoria para isso. Vamos jogar tudo na conta do TDAH agora. E assim o Senhor começa a mascarar as coisas e não há transformação. Entende? Porque a transformação tem que vir de dentro para fora. E por que hoje o pastor sempre está falando, né, pastor? A igreja é um lugar que tem tanta gente doente da alma. Por quê? Porque só trata o superficial. E hoje, com essa coisa dos temperamentos, que é muito legal, é muito bacana, eu gosto de ler bastante sobre isso, porque eu aplico também no consultório com os pacientes. Depressão, TDAH, que mais? Enfim, um monte de coisa, né, que tem hoje. Mas eu não posso anular a obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, começar em mim, porque eu estou presa a um temperamento. O meu temperamento, como é melancólico, por exemplo, eu não tenho muita... Eu sou perfeccionista, por exemplo.
Um dia, o Senhor falou assim para mim: você quer ser perfeccionista ou você quer que faça a minha obra? E foi duro para mim ouvir isso de Deus. Porque nós sempre achamos que estamos certos, sempre achamos que nós temos razão, sempre achamos que somos, entre aspas, dono da verdade. Para nós mesmos, né, eu falo. Essa é a minha verdade. Mas e a verdade de Jesus? Onde fica? Mas a verdade da transformação real, onde fica? Que todas as vezes o pastor já está careca de falar aqui, literalmente, sobre o ego, né? Gente, e é tão incrível quando a gente tem essa descoberta e a gente pede para que o Espírito Santo controle o nosso temperamento. Não fale mais, porque a Lu é sanguínea, né, Lu? Porque a Lu é sanguínea. Não, Lu é sanguínea, mas ela terá o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Tudo que ela começa não termina, uma característica do sanguíneo. Mas em nome de Jesus, nós vamos começar e vamos terminar, minha irmã. Entende? Por isso que eu falei no início sobre a língua. Porque a gente, sem querer, a gente amaldiçoa o nosso irmão, a gente amaldiçoa o nosso filho, a gente amaldiçoa o nosso marido, a gente amaldiçoa a nossa esposa, a gente amaldiçoa o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, as nossas lideranças da igreja, o nosso irmão da igreja, sem querer. Então Deus conhece cada um aqui na individualidade. Todo mundo tem a sua digital, não tem? Ninguém no mundo tem a digital igual a tua. Ninguém. Você é único. Eu não posso pegar todo mundo, nós todos aqui, botar dentro de uma sacola e tratar da mesma forma. Não existe isso. Só que nós, como cristãos e que cremos no Senhor Jesus, nós temos que deixar realmente o Senhor nos mudar, nos moldar, trazer essa luz para nós. Eu queria ver aqui com o irmão aqui que corta bem laranja. Quem corta bem laranja aqui? Você, Jennifer? Não? Meu Deus do céu. Quem corta bem laranja aqui? Descascar laranja. Luísa sabe descascar laranja bem? Também não. O irmão Peter sabe descascar bem laranja? Mais ou menos? Vem cá, irmão Peter. Você foi o escolhido de Deus hoje. Então aqui eu trouxe esse aqui hoje. Uma vez eu preguei uns 4 anos atrás aqui na igreja, trazendo essa ilustração. Pode desenrolar aqui, irmão. E aqui a jarra está representando o nosso corpo, certo? Vamos combinar aqui, vamos colocar aqui a Maria. Vamos colocar aqui o nome na jarra, Maria. O limão, ele vai representar a nossa alma, as nossas emoções. E a água aqui está representando a presença de Deus. Deu para entender? Porque nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e o espírito. Ok? Deu para entender? Então, eu vou pedir para o nosso irmão, antes de passar para o irmão, quando a nossa alma está carregada, né? Sei lá, de tudo que a gente lê aqui das obras da carne, vamos dizer assim, na nossa jornada, a gente vai tentar mergulhar na presença de Deus, mas a gente sempre vai ficar o quê? No superficial. É aqui nessa fase que a gente entende o quê? Que eu não largo o meu temperamento, eu não quero que o Senhor trabalhe no meu caráter, eu não quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu aceitei Jesus, né, que é o nosso primeiro chamado, é a salvação.
Depois, nosso segundo chamado é santificação. Mas eu quero ficar só aqui. Eu não quero deixar o que eu sou. Eu quero continuar aqui. Para mim está confortável aqui. Mas quando a gente toma uma decisão, irmão, descarta mim isso, até a parte branca. Vamos arrancar tudo dessa alma aí hoje, em nome de Jesus. Pode cortar aqui, ó, irmão. Pode ficar aqui, ó. Que eu fico aqui nessa outra mesinha. Enquanto o Peter vai descascando, essa faquinha aí, nós temos que ter essa faca. O que é a faca? O que é a faca? É a palavra de Deus. Então ela vai cortando, ela vai espedaçando a gente, ela vai tirando todas as camadas que tem da nossa vida. A gente tem que ir se desfazendo e cortando mesmo. Não é alisando, não. É arrancando. Tem coisas que a gente tem que arrancar. Eu vou pedir para você, Peter, até arrancar agora essa parte branca também. Meu Deus, missão impossível hoje para o nosso irmão Peter. Tchan, 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 missão impossível. É que essa é mais grossa de tirar, não é, irmão? Não tá mais, essa aí tem coisa que é mais dura de arrancar de nós, não é? Fala a verdade. Mesmo depois a gente aceitou Jesus, não é difícil? Mas eu queria trazer para vocês como que a gente consegue. Como agora que a gente consegue trazer isso dentro de nós? Então, primeiro, a gente precisa se posicionar. Que muitas vezes a gente não consegue. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Tá bom do jeito que eu tô. Para que eu vou melhorar? Não vai mudar mesmo? Vai mudar alguma coisa? Quantas vezes a gente fala isso? Que a gente sempre cai naquele lugar. O que é posicionar? O que é posicionar? Aí eu chegar aqui no domingo na igreja, Deus, eu te amo, eu me posiciono em ti, eu piso na cabeça do diabo agora. Aí chega na segunda-feira, seu capeta, vem aqui. Gritando com o filho, né? Grita o cara do trem, que como eu, não sei o quê. Arrancou, irmão? Glória. Arrancou tudo. E aí, a gente volta no mesmo. Porque, para a gente se posicionar, não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando vir um ataque de ira, ou alguma coisa que você ficou chateado, fale isso. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E fala alto, tem que falar alto, né, Peter? Declarar com as palavras mesmo. Segunda coisa, a gente tem que se arrepender. A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Só que a gente precisa se arrepender. Se não tiver arrependimento, não vai ter cura. Não vai ter. A gente vai bater cabeça. Terceira coisa, se submeter. Submissão a Deus. Quer deixar aqui, irmão? Pode deixar. Obrigado, viu, irmão? Lava lá a mão, coitado. Depois a gente faz um suco no final do culto aqui. A gente tem que se submeter. Vamos lá, Salmo 141:3. Rapidinho, já estou acabando. Salmo 141:3. Diz lá: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que eu não devo. Ou tem outras traduções que fala: Senhor, coloque anjos na porta dos meus lábios. Eu acho tão linda essa tradução.
Anota aí. Vai anotando para você começar a declarar isso na tua casa quando vinham as lutas. Quarta coisa, nós precisamos reconhecer. Salmo 32, 3. Salmos 32, 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Então a gente precisa reconhecer. Ah, Deus, eu sou perfeccionista. Eu tenho que reconhecer. Entende? Mas me ajuda a não ter mais essa perfeição, porque me atrapalha. Então, fala assim, 4 coisas. 4. Posicionamento. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo. Sabe aquele abençoado te atazanar? Você fala, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Dá uma de doido. Ele some, ele desaparece, vira fumaça. Pode ter certeza, não vai te atazanar mais. Arrependimento. Confesse ao Senhor, Deus, eu não consigo me segurar. Eu tenho que xingar, eu tenho que falar, eu não consigo, fica entalada aqui na minha garganta. Fala para o Senhor, Deus, eu me arrependo disso. Eu me arrependo. E nós temos que nos submeter a Deus e reconhecer. Porque quando a gente guarda isso para nós, o nosso corpo começa a refletir. Você fica doente, com gastrite, com problema no intestino, com dor de cabeça, o que mais? AVC. Nossa, meu Deus, calma, irmã, calma. AVC ainda não vamos chegar ainda lá, não. Dá uma segurada. Mas a gente fica estressado, né? Quebra dente, enfim, tudo que come vomita. Então, as emoções começam a afetar o nosso corpo. Elas começam a trazer algo ruim. Então, nós temos que vencer a carne contra o espírito contra a carne como? Tudo isso que a gente falou, esses 4 passos. E por último, lutando. Literalmente. Lutando como? Sendo dependente de Deus, oração, palavra e jejum e comunhão. Se quiser anotar. Sabe, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito sensível, porque eu sou melancólica. Então, se o irmão fala meio grosso comigo, com certeza chorarei. E eu oro e jejuo por isso. Vocês sabiam disso? Não chorar. Não vou chorar, dona Ana. Mas eu oro, leio a palavra e jejuo por isso. Porque eu preciso matar minha carne. Para que o Espírito Santo venha e me mostre. Então, por exemplo, você que, que sei lá, alguma coisa do teu temperamento que você não goste, peça ao Senhor, ore, jejue e busque na palavra. Requer isso de nós para que haja mudança. Não é só um remedinho, não é só chá de camomila, não é só fazer terapia que vai resolver. Por isso que não resolve. A pessoa fica 10 anos fazendo terapia e não mudou, não resolveu. Pode dar uma melhorada. Mas solucionar, o único que pode, tem o poder de entrar na nossa alma como uma faca, né? Eu ia falar espada, de 2 gumes, penetra ali que pode mudar a gente. E não é da noite para o dia. É um processo. Gente, quando a carne luta contra o espírito contra a carne, é luta. Não é um negocinho de 3 horinhas, 4 horinhas, não. É um processo.
É diário, não é uma semana, não é um ano, não é um mês. Às vezes leva algum tempão mesmo. Só que a gente não pode o quê? Desanimar, a gente tem que perseverar. Então, lembra na luta, tenha dependência de Deus. Não depende. Eu tô assim porque a minha irmã Luísa, ela virou a cara para mim na igreja. Lute contra isso. Dependa de Deus. Declare: não, isso não existe entre minha irmã. Eu amo ela, ela me ama. Ó, já demos chute no chifrudinho lá. Entendeu? Como funciona a coisa? Então a gente precisa ter isso, é depender de Deus. Não dependa do outro. Eu vou falar de casal, né, que acho que é mais fácil. A gente sempre está falando assim, eu dependo do meu marido melhorar para que eu melhore, eu dependo da minha esposa para melhorar, para que eu... Esquece, morreu na praia. Esquece, não, pode parar. Eu dependo do meu amigo, da escola, do meu chefe. Eu sou assim porque também o pessoal não me ajuda, porque minha mãe é assim, meu pai é assado. Não, esquece. Você não vai mudar nunca mesmo, irmão. Desculpa a sinceridade. Mas o que nos muda vai ser a dependência de Deus. Oração, palavra, jejum, comunhão. Eu amo 2 versículos na Bíblia que fala sobre isso. Primeiro, sabe aquele versículo que fala que o ferro afia ferro? Eu tenho vários irmãos aqui que eu sou ferro afiando ferro. Porque aquele toque que o nosso irmão nos dá é para nos construir. Crítica construtiva. Lembra lá no início? O poder da língua. Você viu como tudo vai encaixando? Então, a gente precisa o quê? É esse versículo que eu falei para vocês. E o segundo é que na aflição a gente o amigo é mais que um irmão. Então, às vezes, né, o irmão, a gente fala alguma coisa para o irmão, ele fala uma coisa para a gente, às vezes dói um pouco na hora, mas a gente precisa saber administrar isso. E pensar, puxa vida, será que o meu irmão realmente não tem razão? Porque bajulação, puxa-saquismo, isso aí o mundo está cheio, gente. O famoso tapinha nas costas. Não é verdade? Principalmente quando tem uma troca de interesses. Então, ontem, abrindo um parênteses, eu estava lá numa convenção de empresários, lá de Suzano. E eu não gosto, de verdade, gente, eu vou ser bem franca com vocês, eu não gosto muito desses ambientes, eu não me sinto muito bem, não. Mas amei. Mas o Senhor falou, e eu falei, Deus, mas por que eu tenho que ir, né? Eu não queria ir. Aí Deus falou para mim, você não está deixando eu trabalhar na sua vida e você tem que depender das coisas que eu faço para a sua vida. E tem que ter obediência. E Deus, então me mostra por que eu tenho que ir lá. Porque se eu tenho que ir lá, eu tenho que ir com algum propósito. E daí, uma coisa que o Senhor começou, que eu complementei a mensagem de hoje, que Deus começou a ministrar no meu coração, que é um fruto da carne também, que a gente só acha que o fruto da carne é isso aqui, né? Imoralidade sexual, lá Gálatas, né? Imoralidade sexual, inveja, blá, 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 blá. Não, mas o Senhor começou a mostrar para mim que faz parte do meu temperamento, é uma obra da minha carne também, a falsa humildade.
E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Porque lá em Apocalipse, aí a minha amiga pegou e falou assim, ai, vem aqui. E eu falei, meu Deus, eu queria matar ela. E aí eu fui assim, meio, sabe, meio de lado, assim, meio que fugindo, né? Aí estava a primeira dama, estava todo o pessoal lá das autoridades e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei assim, meio do lado, assim, meio escondida. Aí a mulher do prefeito, a primeira dama, virou para mim e falou assim, não, é você mesmo. Eu falei, não, eu fiz, sabe aquele sorrisinho amarelo? Eu fiz assim. Ela, não, é você mesmo, vem aqui tirar foto com a gente. Aí eu, não, obrigado, né? Tudo, né? Aí o Senhor começou a falar comigo. Ele falou, você precisa ser curada disso. Porque eu vou colocar você em lugares que você nem imagina. Para a tua glória? Não. Mas para que a glória de Deus. E aí, ela, vem. Ela me puxou assim pelo braço. Aí sabe quando a pessoa... Sabe aqueles filmes de comédia? Que a pessoa puxa você para tirar uma foto? Sabe? E ela te empurra lá no meio de todo mundo assim. E ela praticamente me empurrou assim. E eu fiquei... E como eu sou baixinha e todo mundo era meio alto, né? Ela me empurrou logo assim na frente de todo mundo. Acho que eu saí da foto assim, ó, toda... E Deus começou e ela veio, me cumprimentou, falou, oi, tudo bem, prazer, não sei o quê. Eu falei, ai, tudo bem, amém, glória a Deus. Sabe, meio assim. Mas aí Deus começou a ministrar no meu coração. Quando Deus quer nos usar, a gente se acovarda. A gente não pede tanto para Deus usar a gente. E quando Deus usa a gente quer dar um passo para trás. E Deus começou a ministrar ali no meu coração, naquele lugar. E aí o senhor que estava fazendo a palestra, é o Fernando Seabra, que ele é um mega empresário, ele foi presidente da Fiesp, ele participou de 12 reality shows, sabe aquele Tank Shark? Você já assistiu esse, né? Ele participou de 12 reality shows, ele tem mestrado, morou 7 anos nos Estados Unidos. O cara, sabe, top. E aí, na hora que eu fui, quem sou eu na fila do pão, né? Aí eu estava lá na fila com o meu livrinho lá, que eu comprei um livro dele. Estou lá, Aí depois ele me chama. Ele falou assim, você quer que eu autografe o seu livro? Eu falei, pode ser, né? Aí ele foi lá, autografou meu livro. Ele, como é o seu nome? Eu falei, Daniela. Ele, você é de que área? Eu falei, da odontologia. Aí ele, legal a área da odontologia. Tem muita coisa para a gente aprender. Eu falei, como assim? O cara é conhecido no mundo inteiro, dá aula nas melhores universidades e fala que ele tem que aprender. Aí eu falei, cara, foi uma lição para mim de humildade. E ele falou, se você ficou com alguma dúvida do curso, que eu puder te ajudar em alguma coisa, me adiciona lá no Instagram, né, para a gente manter contato. Eu falei, meu Deus. Então, Deus coloca a gente em lugares de acessibilidade, que eu prestei atenção ali, para que Deus nos use naquele lugar para o reino dEle. Mesmo a gente não querendo. Porque não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que ontem foi isso que eu determinei ali naquele lugar, né? Falando com as outras pessoas também. Deus, o Senhor me colocou aqui,
É porque a sua luz tem que brilhar aqui nesse lugar. E foi ali, quando no término de tudo, acabei terminando ministrando com uma menina lá. Mas não deu tempo, porque já estava acabando o evento, o garçom já estava puxando a cadeira lá e expulsando praticamente a gente. Mas é isso que o Senhor precisa nos moldar. Por quê? Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque eu tive que deixar a vontade da minha carne. Eu tive que deixar o meu temperamento de lado. E ouvir aquilo que o Senhor estava falando. Mesmo eu não querendo. Porque o Senhor falou comigo, na hora que a primeira dama me puxou, Ele falou assim, sabe por que ela fez isso? Para te mostrar que quem quer ser o primeiro, tem que ser o último. Que quem quer estar na frente, tem que servir primeiro. E depois, conversando com ela, acabei que ela é cristã também, né? Eles são lá de uma igreja lá de Suzano, ela é o prefeito, enfim. Então, quando Deus está falando, vamos trabalhar o nosso temperamento, vamos deixar a obra da carne, vamos cultivar a obra do Espírito, vamos dominar a nossa língua, vamos jorrar palavras de bênção, de edificação. É porque o Senhor quer que haja transformação na nossa vida, para que Ele coloque a gente em lugares certos, na hora certa e falando a coisa certa. Porque às vezes a gente está falando a coisa certa, na hora certa, mas no lugar errado. Ou a gente está falando coisa errada, na hora certa, mas no lugar certo também é errado. Por isso que a gente tem que ter esse discernimento. E quando a gente deixa aqui Jesus tirar isso de nós, as coisas do nosso temperamento, o que acontece? Obrigado, Jesus. Já pensou se não desse? O que aconteceu? A gente consegue mergulhar na presença de Deus. Aí você vai ver que Deus vai começar a te usar, que Deus vai preparar, que Deus vai começar a trabalhar na tua vida, que Deus vai trazer algo novo para você, na tua família, na tua casa, com teus filhos. Então começa lá com a língua. Começa lá na língua. Lembra da língua? E aí a gente cai aqui nos frutos do Espírito. Amém? Quantos de nós essa noite quer fazer esse mergulho? Quantos de nós quer tirar isso aqui, ó? Quem está disposto essa noite ao Senhor arrancar as nossas camadas? Ou casco duro? Quem está com casco duro? Porque para o Senhor nada é impossível. Então vamos ficar de pé, todos juntos. Amém? Amém, gente? Deu para entender, gente, como que é o processo de Deus? Não é da noite para o dia, não é de uma vez, mas o Senhor, Ele sabe da nossa necessidade. Então, nessa noite, eu creio que todos nós vamos mergulhar na presença de Deus. Vamos sair da superficialidade e vamos ter esse encontro com o Senhor.
Vamos mergulhar de uma vez, de cabeça. Não tenha medo. O amor lança fora todo medo. Eu sei que é difícil a gente tirar as nossas cascas. É difícil porque precisa de uma. E faca corta, dói. Dói, é doído. Mas quando a gente tira todas as cascas, todas, a gente começa a se abrir para o Senhor, olha que delícia a gente poder confiar nele. Você levantar de manhã não tem que se preocupar com o que vai acontecer amanhã, porque a gente depende do Senhor, amém? Então vamos fechar os olhos, vamos orar agora, para que o Senhor nos ensine essa noite o que devemos mudar no nosso temperamento. Quais são as obras da carne, quais são as obras do Espírito que o Senhor precisa mudar em nós. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, põe a mão no seu coração. Você que essa noite quer ser mudado pelo Senhor. Ah, Deus, me ajuda a ter paciência, me ajuda a ser mais calmo, me ajude a confiar em Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor, as obras da carne ficarem debaixo dos meus pés. Me ajude, Senhor, a abençoar os meus filhos. Me ajuda, Senhor, a ter fé. Me ajuda, Senhor, a ser, ó Deus, mais paciente com os meus filhos. Me ajuda, Senhor, a entender, ó Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar essa noite no meu coração. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, e arrancar de mim agora, Espírito Santo de Deus, todas as obras da carne, Senhor. Todas as obras da natureza humana. Mas molda essa noite o meu temperamento. Molda, Senhor, o meu gênio, o meu jeito. Molda, Senhor, o meu coração, Senhor. Molda, Senhor, eu quero ver os Teus milagres. Eu quero ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Aonde o Senhor quer me colocar, Jesus. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Hoje queremos tirar as nossas cascas. Nós queremos nos despir diante de Ti. Nós queremos, Senhor, mergulhar no Teu Espírito, na profundidade. Não queremos mais ter essa vida rasa, que nada muda. Passam-se os dias, os anos e nada muda. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tira, Senhor, agora tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tira de nós toda a nossa vontade carnal de fazer, ó Deus. Mas nós queremos essa noite ouvir, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quem quer receber uma oração?